Paz e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, amados, eu quero vos falar hoje referente ao coração. A Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, né? Quando a gente pega lá em Jeremias, vai dizer que o coração é enganoso e o coração está desesperado do que qualquer outra coisa. É verdade, né? Mas as pessoas não têm guardado o coração. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então aqui diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procede a saída da vida. Ou seja, a nossa vida, ela depende do nosso coração. Para isso é preciso trazer uma definição de coração. O povo da atualidade geralmente considera que o cérebro é o centro diretor da atividade humana. A Bíblia, no entanto, refere ao coração como esse centro. Dele procede a saída da vida, né? Conforme Provérbio, capítulo 4, versículo 23. Veja o que é que diz em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45 vai nos dizer o seguinte, quando a gente vai para o livro de Lucas, capítulo 6, e o versículo 45. Diz assim: O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Glória a Deus, aleluia. Prestou atenção? Porque aqui do nosso coração procede a vida, né? Biblicamente, o coração pode ser considerado como algo que abraça a totalidade do nosso intelecto, a emoção, a evolução. Primeiro, o coração é o centro do intelecto. As pessoas sabem as coisas em seu coração. Como isso, pastor? Veja bem Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Quando a gente pega Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, vamos ver o que a palavra de Deus ela diz, né? Deuteronômio, capítulo 8, e o verso 5. Vai dizer o seguinte, Deuteronômio, capítulo 8, verso 5 diz: Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Né? Então a gente precisa, então é intelecto. Né? As pessoas sabem as coisas em seus corações. E as pessoas também oram no coração. Pastor, as pessoas oram no coração. Vamos ver isso? Vamos ver aqui no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 12. 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 1, né? O versículo 1, né? O versículo, capítulo, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e depois o versículo 13. Diz, no 12 diz: Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. 13. Porquanto Ana no seu coração, portanto, Ana no seu coração, ela falava. Só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, ou teve ela como bêbada, quer dizer, ela estava orando. A voz dela não saía. A voz dela não saía porque ela orava no coração. Então, por isso que a voz dela não saía. Mas os lábios dela mexia. Ela só mexia com os lábios. Mas o som da boca dela não saía. Porque ela estava orando no coração. Aleluia. Glória a Jesus. Medita no coração, pastor. A pessoa medita também no coração. Medita no coração. Como tem certeza? Quando a gente pega lá no Salmo 19,
no Salmo 19, né? Salmo 19 e o verso 14. Salmo 19 e o verso 14. Então, no Salmo 19, o verso 14 diz o seguinte: seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Exaltado seja o Deus de Israel. O que muitas das vezes acontece é que nós, como servo do Deus Altíssimo, não buscamos orientação na palavra de Deus, não buscamos conhecimento na palavra de Deus, porque muitas das vezes estamos sobrecarregados ou uma sobrecarga em nosso ombro, e essa sobrecarga, muitas das vezes, ela faz com que eu, você, busca subterfúgio. Qual é subterfúgio? Estamos buscando uma cura. Eu não estou dizendo aqui que é errado, estou buscando uma cura, mas eu venho com a libertação do vício. Mas eu venho para uma porta de emprego. Eu quero te dizer que tudo isso Deus acrescenta na minha vida e na tua vida. Tudo isso são consequência. Desde quando eu obedeço o Senhor. Mas se eu e você vier conhecer a Deus, vier de fato conhecer a Deus, se de fato eu vier buscar Deus, buscar a presença de Deus, e conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, essas coisas elas serão agregadas. Essas coisas elas serão agregadas porque é o próprio Deus que vai acrescentar na nossa vida. É o próprio Deus que vai acrescentar na tua vida. O próprio Jesus Cristo diz que quando eu priorizo Deus, quando Deus é a minha prioridade, eu coloco Deus em primeiro lugar, ou seja, a minha premissa, as outras coisas, o próprio Deus, ele mesmo acrescenta. Ele mesmo acrescenta, né? Então, a palavra de Deus, ela nos diz isso. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, muitas das vezes, precisamos estar lendo a Bíblia e conhecer. Também no nosso coração, no meu coração, no teu coração, nós também podemos esconder a palavra de Deus no coração. Pastor, mas como pode esconder a palavra de Deus no coração? Eu não vou nem citar o texto, mas vamos ler. No Salmo 119. No Salmo 119. Salmo de número 119. E o verso 11. Salmo de número 119, o verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. Então, Davi diz que escondeu a palavra no coração dele, para eu não pecar contra ti. De que maneira Davi escondeu a palavra de Deus no coração dele? Ele guardava. Ele guardava a palavra de Deus. Ele praticava a palavra de Deus. Ele obedecia a palavra de Deus. Ele se submetia à palavra de Deus. Por ele fazer isso, ele não pecava contra Deus. Porque a palavra de Deus, ela acabava sendo para Davi um escudo. Ela acabava sendo um escudo. O que é que o escudo faz? O escudo, ele protege. Né? Então, esse escudo protegia de Davi pecar contra Deus e desagradar a Deus. Né? Imagina o bem que a palavra de Deus faz quando eu e você esconde em nosso coração, aleluia. Louvado seja Deus, né, amado? Muitas das vezes precisamos estar buscando o cerne, né, da palavra. Maquina mal também dentro do nosso coração é possível. Dentro do nosso coração é possível também maquinar o mal. Pastor, aonde acha isso? No Salmo de número 140. No Salmo de número 140, vamos ver lá, né? Salmo de número 140. Vamos ver o que é que diz lá. No Salmo de número 140, aleluia. Louvado seja Deus. O Salmo de número 140. E o verso, né, de número 2. Né? Salmo número 140
E o verso 2 diz: os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajunta para a guerra. Então, uma pessoa jamais ela faz uma contenda se antes ela não pensar em teu coração. Se antes não está no coração dela. Uma pessoa, ela não leva uma injúria, não vem injuriar outra pessoa se antes não está no coração dela. Tem que estar planejado, tem que estar no coração dela. Uma pessoa jamais levanta uma mentira contra outra pessoa se jamais não tiver no coração dela. Então, os quais pensam mal no coração continuamente se ajuntam para a guerra, para a batalha. Aleluias. Louvado seja Deus. Exaltado seja o Eterno, o Deus de Israel, o nosso Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Guarda as palavras de sabedoria no coração. Então, no coração também é um lugar, um bom lugar para se guardar a palavra de sabedoria. Quando a gente pega em Provérbio capítulo 4, né? Provérbio capítulo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbio capítulo 4, aleluias. Glória a Deus. Provérbio capítulo 4, e o verso de número 21. Provérbio, capítulo 4, e o verso de número 21 diz: não as deixe se apartar dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Então está dizendo aqui, para não deixar apartar dos nossos olhos o que é a palavra de Deus, mas que nós devemos guardar ela no meio do nosso coração. Os que praticam e faz isso serão bem-sucedidos. Os que guardam esta palavra do Senhor, eles serão bem-aventurados, porque eles vão andar com prudência e vão andar com sabedoria. E aquele que anda com prudência, que anda com sabedoria, jamais não tem como não agradar a Deus. Jamais não tem como que a presença de Deus não seja nesta pessoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes, precisamos estar atento, buscando a sabedoria, buscando a orientação da palavra de Deus, mas praticando. Então, é por isso que a Bíblia sempre vai dizer para nós resguardar o nosso coração. Porque o coração é o centro da onde sai a maquinação, é o centro da onde projeta. Jamais ninguém vai se levantar contra uma pessoa se antes isso não tiver no coração dela. Jamais alguém vai trazer uma injúria a outra pessoa se isso não tiver no coração. É por isso que o próprio Jesus Cristo disse, que é do coração que procede todas as coisas. Do coração que procede todas as coisas. Lá ele vai dizer um monte de coisa que procede do coração. Assim como eu já li, que também do coração do homem bom, diz que do homem bom ele pode tirar bom tesouro. Da onde? Do coração dele, se ele for um homem bom. Mas a Bíblia diz, se ele for mau, então desse coração dele, ele vai tirar coisa ruim. Então, precisamos estar sempre. Também no coração se pensa. Também do coração se pensa. Pastor, pode se pensar do coração? Eu não sei, se a palavra de Deus, se ela não falar, ela não nos mostrar, eu não sei. Então, nós precisamos sempre estar recorrendo a ela. Então, no livro de Marcos, no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, capítulo 2, a gente pode ver, capítulo 2, versículo 8. Então, capítulo 2, versículo 8 diz: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, e lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Veja que essas pessoas não estavam falando alto, mas eles estavam pensando aonde? Em seu coração. Aleluias. Louvado seja Deus. Exaltado seja o Senhor de Israel. Duvida, aonde se duvida, onde cria dúvida também. Então, veja bem
que eu estou trazendo aqui é onde você pode entender por que temos que guardar o nosso coração. Porque o coração tem que ser resguardado do que qualquer outra coisa, porque dele procede a vida. Vejamos aqui no livro de Marcos, capítulo 11, e o verso 23. Marcos 11, 23. Diz, Marcos 11, 23 diz, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Aleluias! Glória a Deus! Esta palavra aqui é tão poderosa, irmão, porque a gente tem que conhecer, muitas das vezes falta conhecimento para as pessoas, ou até mesmo para mim e para você. E por faltar conhecimento, vem a dúvida no coração. Porque muita gente, às vezes, não são curada, muita gente não são transformada, não são tocados, muitas vezes, pela palavra. Por causa que há dúvida no coração. E o diabo, o inimigo, sabendo disso, ele faz com que essas dúvidas se levantem. Porque se essa dúvida, ela se levanta em meu coração, ela se levanta em teu coração. O que vai acontecer, amado? Vai acontecer é que a cura que era para vir, a libertação que era para vir, aquilo que era para realizar não vai ser realizado. Não porque Deus não pode, mas é porque o problema está em nosso coração, está no meu coração, no teu coração. Né? Então o coração, é por isso que o provérbio diz que o coração deve ser guardado, porque dele procede a saída da vida. Aleluias! Louvado seja Deus. No coração confere, né? Então, em nosso coração também confere as coisas no coração. No mesmo livro de Lucas, agora no capítulo 2, de Lucas, versículo 19, Lucas 2, 19, Lucas 12, 2, 19, né? Lucas, capítulo 2, e o versículo 19. Lucas 2,19, ele vai nos dizer algo que nós precisamos também estar atentos. Lucas capítulo 2, e o versículo 19 diz o seguinte, aleluias, louvado seja Deus. Então Lucas 2,19 diz, mas Maria guardava todas essas coisas, mas Maria, quem está falando da mãe de Jesus, diz, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. É a Simeão, aleluias, quando o anjo apareceu, né, que o anjo falou que glória a Deus às alturas, né, que foi esse acontecimento. Então Maria aqui, ela ficou, né? Quando o anjo apareceu, ele falou para Maria, e Maria ali, ela guardou todos os acontecimentos. Ela guardou aonde? Então ela guardou no coração dela. Estava guardada onde? No coração dela. E no coração dela ela conferia. Ela conferia uma coisa com a outra. Né? Aquilo que os anjos falou com aquilo que agora, né, aqueles pastores estavam falando. Aquelas boas novas. Então ela conferia no coração. Então o coração, ele é um lugar também onde eu e você confere as coisas. Se você guarda lá, e quando de repente vem algo e você vai conferir para ver aquilo que foi dito antes. Então, dentro do coração, confere. E também dentro do coração se crê. Dentro do coração também se crê. O apóstolo Paulo escrevendo a carta, né? A igreja que estava em Roma, né? Lá no capítulo 10, né? Lá no capítulo 10, ele diz o seguinte, então vamos lá ver, Romanos capítulo 10, e o versículo número 9.
Romanos, capítulo 10, o versículo 9, diz: a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração, aonde em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. Então, quer dizer, então está dizendo, se vocês crêem, se com a boca de vocês confessar o Senhor Jesus Cristo, né? Se com a boca vocês confessar o Senhor Jesus Cristo e em teu coração vocês creem que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quer dizer, se as pessoas confessassem, mas não crescem em seu coração, não tinha como ser salvo. E hoje ainda continua, irmão, não mudou, o princípio é o mesmo, na minha vida e na tua vida. Canta no coração. Pode se cantar no coração? Pode. Porque alguns louvores não chegam para Deus, porque não é do coração que a pessoa se canta. Eu preciso cantar do meu coração. E quando se canta com o coração, tem prazer de cantar. Vamos ver isso no livro de Efésios. Né? Vamos ver se a minha Bíblia tem Efésios, né? Porque a vez some. Aleluia. Efésios capítulo 5. Aleluia. Glória a Jesus. Efésios capítulo 5 e o versículo 19. Efésios 5 e o versículo 19. Diz assim: falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluias. Glória a Jesus. Quando se faz assim, irmão, se faz de maneira voluntária, se faz com prazer e chega no ouvido de Deus de maneira agradável, Deus se agrada. Eu preciso fazer isso com o meu coração. Todas essas ações que eu acabei de citar aqui, são ações do coração. São primordialmente fatos a envolver a mente. Eu vou dar uma parada por aqui, para não ficar muito extenso esse áudio, né? Para não ficar muito extenso, né? Esta live. Mas eu quero te dizer que na próxima, né? Vamos ter aqui primeira parte, fazer aqui como se fosse a primeira parte. Eu vou ficar devendo a segunda parte. A segunda parte vai falar o coração como centro do intelecto. O coração como centro do intelecto. Agora eu peço aos amigos, amados irmãos, com carinho, verifique na palavra de Deus. Acompanha, ouça, tenha curiosidade, abre a tua Bíblia, lê os versículos, né? Lê os versículos. Porque quando você faz isso, que você vai acompanhando, tem curiosidade, pega a tua Bíblia, senta, né? E lê e busca, você vai guardar essa palavra em teu coração. E essa palavra guardada em teu coração vai proceder saída para a vida. Vai fazer você se conduzir prudentemente. Vai fazer você andar com sabedoria. E se você anda com sabedoria, logicamente que você será bem-aventurado ou bem-aventurado, meu amado, minha amada. E com certeza, os teus caminhos serão afirmados, os teus projetos serão afirmados, porque ele vem de Deus e as orientações é de Deus, porque está no livro de Deus. Precisamos buscar conhecimento. E esse conhecimento eu preciso usar. Porque também não adianta eu ter conhecimento como informação. O que seria um conhecimento como uma informação? Uma informação que você não usa. Eu preciso usar. Só terá valor na minha vida e na tua vida se você usar. Eu preciso colocar em prática.
Você precisa colocar em prática. O conhecimento de Deus, ele tem um grande valor na minha vida e na tua vida. Na vida dos transformados. Na vida dos santos. Porque o próprio Jesus Cristo, em oração, ele orando, ele disse, isso significa a vida eterna. Que abençoa o conhecimento de ti, do único Deus verdadeiro e daquele que enviaste. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento daquele que ele enviou, quem que ele enviou? Cristo Jesus, para nos salvar. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, significa vida eterna para mim, vida eterna para você, porque o próprio Jesus Cristo disse isso no livro de João, está lá escrito no Evangelho de João, né, segundo João, né, que João escreveu, capítulo 17, versículo 3. Capítulo 17, versículo 3. Que Deus te abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu chamado, o teu ministério. E que as graças de Deus, ela possa abundar na tua vida. Que o conhecimento do eterno possa abundar na tua vida. E esses conhecimentos você possa guardar em teu coração, para que você possa tirar bom tesouro do teu coração. Mas para tirar bom tesouro do nosso coração, precisamos ser homem bom. E para ser homem bom, precisamos passar pela transformação e pela regeneração do Espírito Santo de Deus. Eu vos deixo a paz de Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, terra?